Fala meu amigo, fala minha amiga, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai bater um papo sobre gestão de projetos à luz daquilo que o Sebrasp gosta de cobrar. Então a gente vai começar aí com os conceitos mais introdutórios de gestão de projetos e aí vai avançar para falar sobre ciclo de vida do projeto, sobre escritório de projetos e vários outros temas, porque sim, o Sebrasp gosta de aprofundar um pouco mais nesse assunto. Então a gente vai ter uma abordagem um pouco mais ampla também, beleza? Então espero que você esteja animado para mais essa aula e simbora começar esse nosso bate-papo do começo, né? Qual é o conceito de projeto? Como podemos definir projeto? Vem aqui comigo, ó. Primeiro conceito, consta lá no PMBOK, vem nos dizer que projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. E aí, gente, desse conceito de projeto, eu quero chamar sua atenção para duas expressões, duas palavrinhas que definem as características essenciais de um projeto. Projeto é sempre um esforço temporário. Então, um caráter temporário é uma das características essenciais de um projeto. O que quer dizer caráter temporário? Significa dizer que o projeto tem uma data para começar e uma data para acabar, né? Ou pelo menos uma estimativa disso. Não quer dizer que o projeto seja de curta duração. Então, caráter temporário não significa necessariamente curta duração. Como eu disse, o caráter temporário tem a ver com ter uma data estimada para começar e para terminar, diferindo nesse sentido de um processo. Porque processo ou operações, né? À luz do PMBOK da 7ª edição, a gente utiliza essa expressão, né? Operações, para se referir a atividades contínuas, atividades permanentes, tá bom? Essa é a primeira característica, então, do projeto, esforço temporário. Outra característica fundamental do projeto é que ele vai gerar um resultado único, um resultado exclusivo. O que quer dizer um resultado único, um resultado exclusivo, Marcelo? Quer dizer que o projeto vai gerar um resultado que não faz parte do dia a dia da organização, um resultado atípico, fora da rotina da organização. Em uma sorveteria, por exemplo, quando a gente trata de projeto, vai ser um projeto para uma sorveteria a reforma da fachada da sorveteria. Por quê? Porque é uma atividade temporária, um esforço temporário que vai gerar um resultado único, um resultado exclusivo, um resultado que não faz parte do dia a dia da sorveteria. Não é comum que uma sorveteria faça obras, né? Então, não faz parte do dia a dia, logo é um resultado exclusivo, um resultado único, beleza? Então essas são as duas características fundamentais de um projeto, você deve lembrar delas, né? Reforçando aqui que a natureza temporária do projeto indica um início e um fim para o trabalho do projeto ou fase do trabalho do projeto. Não significa curto prazo, tá? Várias questões anteriores de concurso fazem essa pegadinha, dizendo, é um esforço temporário, então é de curto prazo. Não, né? Se você pensar em uma grande obra, por exemplo, a construção dos estádios da Copa, né? Lá em 2014, é um esforço muito grande, né? Demorado, foram vários anos para construir um estádio de futebol. No entanto, ainda assim vai ser um projeto, porque é um esforço temporário, você tem uma data estimada para começar e uma data estimada para acabar. Beleza? Vamos ver como o Sebrasp cobra esse conteúdo, então. Vem aqui comigo com essa questãozinha. No estudo a respeito de gestão de projetos, é importante conhecer as diferenças entre projetos e processos. Nesse contexto, é correto considerar como atividade associada a projetos. Como eu vou identificar projetos? Você já sabe, eu tenho que lembrar das duas características fundamentais de todo projeto. Qual é a característica? Caráter temporário e resultado único, resultado exclusivo. Beleza? Então vamos lá. 1. Construção de um novo aeroporto. Opa, construção é sempre um esforço temporário, né? Então é um projeto, sim. Levantamento dos requisitos para um website. Aqui você está fazendo o quê? Uma atividade temporária, né? Você vai construir um website. Só que antes de você começar a execução do website, você tem que fazer o quê? O levantamento de requisitos. O que é isso? É você identificar o que precisa ter nesse website. Então é uma fase do projeto, é um projeto sim, tá bom? Então levantamento de requisitos, ok. Operação de uma usina nuclear. Opa, operação é o dia a dia, é a rotina. Isso aqui é processo, é uma atividade contínua.
Construção de um submarino, show de bola, isso é um projeto, é uma construção. Fornecimento de energia elétrica por meio da produção fotovoltaica, né? Opa, fornecimento é uma atividade contínua, né? Não vai deixar de fornecer. Então, aqui é um processo, perfeito? Então, esforço temporários que vão gerar resultados únicos são o quê? 1, 2 e 4, 1, 2 e 4, alternativa C de casa. Gente, só fazer uma ressalva aqui sobre a construção de um submarino, é porque a questão ela não colocou um contexto, tá? E por isso, de modo geral, construção é sempre um projeto, tá? Só que se a gente botasse um contexto, a gente poderia até classificar de outra forma. Se ele falasse, por exemplo, de um estaleiro que constrói continuamente submarinos, né? Dando a noção de que o submarino é um produto em uma linha de montagem de um estaleiro, por exemplo, aí a gente poderia classificar como processo, tá bom? Mas em linhas gerais não tem esse contexto, então concordo com a banca que melhor é classificar como um projeto, tá? Reforçando esse ponto, em geral, quando a gente coloca construção de alguma coisa, desenvolvimento de alguma coisa, vai ser projeto. Beleza? Então, quais são as características fundamentais de um projeto que você não deve esquecer para acertar as questões do Sebrasp? Vem aqui comigo. Projetos impulsionam mudanças e devem auxiliar na implantação da estratégia. Projetos possuem restrições, né? Prazo, escopo, recursos, qualidade. E projetos também desenvolvem-se em fases. Possui, então, o que a gente chama de ciclo de vida do projeto. Vamos falar aqui sobre a primeira característica, né? Projetos impulsionam mudanças e devem auxiliar na implantação da estratégia. Gente, dentro de uma empresa, dentro de uma organização, a gente tem a existência, né? Coexistem projetos e processos. Então, se a gente pensar numa sorveteria, dentro de uma sorveteria vai ter vários processos sendo executados, né? Quais sejam produção de sorvete, atendimento do cliente, aquisição dos ingredientes, né? Pagamento de fornecedores. Todos esses são exemplos de processos, são atividades contínuas dentro da sorveteria, tá? Só que para a sorveteria alcançar seus objetivos estratégicos, com certeza ela vai ter que conduzir também projetos. Então, se a sorveteria tiver aí no planejamento estratégico a expansão de uma unidade, né? Ela quer, vamos pensar, aumentar o faturamento em 50%. E para atingir esse objetivo, né, de aumentar o faturamento em 50%, que aí já seria quase uma meta, né, você já está quantificando, para então alcançar essa meta, ela define como iniciativa estratégica a construção de uma nova unidade, uma nova sorveteria. Aí ela vai fazer a construção. Opa, construção é um projeto. Então perceba, né, que para alcançar muito dos objetivos de uma empresa, e é sempre assim mesmo, ela vai precisar coordenar projetos, tá bom? Então é isso que quer dizer essa primeira característica. Projetos impulsionam mudanças e devem auxiliar na implantação de uma estratégia. Nesse exemplo, o projeto, que é a construção de uma nova unidade, vai aproximar a sorveteria de alcançar seu objetivo estratégico de ter um aumento no seu faturamento, tá bom? Essa é a ideia aqui. Projetos, eles possuem restrições. O que são as restrições? A gente já vai detalhar mais à frente, mas restrições, saiba aí, que são circunstâncias que afetam a capacidade do projeto a alcançar seus objetivos. E aí, as restrições mais clássicas, né, é escopo, prazo e qualidade, né? Existem várias restrições, ou seja, existem várias circunstâncias que dificultam que o projeto alcance seu objetivo. Então, quando a gente pensa em uma construção, se você já teve essa experiência de reformar uma casa ou de construir mesmo a sua casa, você com certeza passou por isso. Você ter que tomar decisões sobre, poxa, eu vou pegar o melhor mármore, por exemplo, melhor pedra, né? Aí você vai gastar mais, né? Quando você escolhe mais qualidade, você normalmente vai ter que abrir mão de custo, você vai gastar mais, né? Ou de prazo, né? De tempo. Então, as restrições são essas circunstâncias que fazem com que o administrador tenha que ponderar o tempo todo ao gerenciar um projeto. Ele tem que tomar essas decisões. Poxa, eu vou investir nesse ponto mais em qualidade, abrindo mão um pouco do meu custo, ou não? Poxa, para mim a restrição de custo ela é fundamental. Eu tenho que respeitar o orçamento do meu projeto. Nesse caso, muitas vezes você vai ter que enxugar
nas outras restrições. Muitas vezes você vai ter que enxugar no prazo, vai ter que conceder mais prazo para os fornecedores, porque você quer aquele fornecedor mais barato, e aquele fornecedor mais barato está atolado, então você vai ter que abrir um pouco mão do seu prazo. Então são essas circunstâncias que vão forçando aí a gestão do projeto. Isso são as restrições, perfeito? E o projeto se desenvolve em fases, como a gente viu. O projeto é um esforço temporário, então a gente consegue dividir esse esforço temporário em algumas etapas, e essas etapas compõem o que a gente chama de ciclo de vida de um projeto. E aí, qual a ideia do PMBOK, né, do Corpo de Conhecimento sobre Gestão de Projetos? É justamente te dar ferramentas, conceitos e princípios para você aplicar em cada uma das fases da gestão de um projeto. Porque aí você, conhecendo as ferramentas, como fazer, né, quais as metodologias, você tem condições de gerenciar melhor um projeto e assim aumentar a probabilidade de seu projeto alcançar seus objetivos, tá bom? Então são essas as características que eu quero que você sempre tenha em mente. Lembrando sempre, né, que projeto jamais se confunde com processo. Você já sabe disso, mas não custa lembrar porque é uma questão recorrente em provas. Processo é uma atividade contínua. Nos termos do CBOK, processo é uma agregação de atividades e comportamentos executados para alcançar um ou mais resultados. Então essa expressão agregação de atividades é muito própria da definição de processo. O que é uma agregação de atividades? É uma sequência de atividades em que cada atividade agrega valor em relação à sua anterior. Então você vai transformando insumos em produtos por meio de um processo. E como ele se diferencia do projeto, você já sabe aquelas duas características fundamentais de todo projeto: esforço temporário e caráter único, tá bom? Mais algumas questõezinhas para a gente fixar. A respeito do gerenciamento de projetos, julgue o item subsecutivo tendo como referência o PMBOK. O que é o PMBOK, gente? É o Corpo de Conhecimentos em Gestão de Projetos. É basicamente um livro, né, que vai descrever um conjunto de práticas, de processos, de ferramentas, de artefatos, de modelos que vão ajudar você, um entusiasta em gestão de projetos, a gerenciar melhor seus projetos. Atualmente o PMBOK está na sua 7ª edição, mas as bancas organizadoras ainda cobram muitas questões sobre a 5ª edição, 6ª edição e ainda, né, ainda um pouco incipiente a cobrança da 7ª edição. O Sebrasp, em particular, já tem, sim, questões da 7ª edição, e por isso que a gente vai tratar também na nossa aula sobre a 7ª edição. Inclusive, o conceito já trouxe aqui 7ª edição. Então, a gente está utilizando preponderantemente a 7ª edição na nossa aula, mas saiba que nós temos que ter um conhecimento geral sobre o PMBOK em suas diferentes edições, porque elas são cobradas simultaneamente, tá? É diferente de uma lei, em que uma lei posterior, em geral, revoga a sua antecessora. A gente tem as regrinhas lá, mas em geral é isso, né? Quando a gente tem uma nova lei sobre o mesmo assunto, a gente acaba revogando a anterior. O PMBOK não é assim, tá? Você coexistem PMBOKs, né? Corpos de conhecimento. Beleza? Então vamos lá, vamos resolver a questão. Um projeto deve ter início, meio e fim, não podendo configurar um processo contínuo. Perfeito, né? Essa é, inclusive, a diferença de projeto para um processo. Perfeito? Então, gente, vimos o conceito de projeto, já está no sangue, tenho certeza disso. Agora a gente vai ver o conceito de gestão de projetos. Ora, gente, essencialmente, gestão de projetos nada mais é do que você aplicar todo o conhecimento de administração no contexto de projetos. Para que você fazer isso? Você pega todo o conhecimento de administração e aplica no contexto de projetos para, claro, aumentar a probabilidade dos projetos alcançarem seus objetivos. Então, o PMBOK, na sua 7ª edição, vem nos dizer que, o que é gestão de projetos? É a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para cumprir os requisitos definidos. O que é essa história, Marcelo, de requisitos definidos? Gente, são os objetivos do projeto, né? Quando a gente vai estabelecer um projeto, lá no comecinho, a gente vai definir esses requisitos. O que a gente espera que esse projeto entregue? Né? Qual o resultado almejado por esse projeto? Então, o que ele está nos dizendo aqui, tirando um pouquinho do administrês, né? Que gestão de projetos é você aplicar conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas para quê? Para que o projeto cumpra os seus objetivos, cumpra os requisitos definidos. Perfeito? Então, gerenciamento de projetos refere-se a orientar o trabalho do projeto
para entregar os resultados pretendidos. Então, perceba o que é gestão de projetos, a aplicação da administração em suas diferentes vertentes, né, de conhecimentos, ferramentas, habilidades e técnicas para que os projetos entreguem os resultados pretendidos. Show de bola? Podemos fazer a gestão de projetos de forma específica ou de maneira mais agrupada. Então a gente consegue fazer gestão de um projeto em particular ou de um programa. O que é um programa? Um conjunto de projetos, ou mesmo de um portfólio inteiro. Então a gente tem níveis de agregação e você tem que lembrar desses termos, tá? O que é um projeto? A gente já viu, é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. Então um projeto é algo específico, tá bom? Quando você agrupa projetos, você vai compor um programa, né? Então, o que é um programa? Um grupo relacionado de projetos, subprogramas e atividades de programas gerenciados de forma coordenada para obtenção de benefícios que não estariam disponíveis se fossem gerenciados individualmente. Então, é você agrupar um conjunto de projetos que tem alguma similaridade para você fazer essa gestão conjunta. Marcelo, por que eu vou fazer a opção de fazer uma gestão em programa em vez de uma gestão em projetos? Muitas vezes, gente, existem atividades que podem ser mais bem executadas se forem centralizadas, se elas forem agrupadas em programas, né? É comum, por exemplo, que a aquisição de material, à medida em que você compra mais, você aumenta o seu poder de barganha e assim consegue economizar, né? Comprar mais barato, reduzir o custo unitário, tá bom? Então, quando você faz agregação em programas, você tem esse benefício, né? Você muitas vezes vai ter que comprar vários materiais similares ou iguais para projetos diferentes, e aí quando você faz a gestão conjunta em programa, você compra uma quantidade e aí depois distribui para cada projeto. Então essa já é uma justificativa de você fazer esse agrupamento em programas, tá bom? E aí você pode agrupar mais ainda em nível de portfólio. Portfólio, o que é o portfólio? Projetos, programas e subportfólios e operações gerenciadas em grupo para alcançar objetivos estratégicos. Então, em provas, tá? O que eu quero que você tenha em mente? A forma de cobrança do Sebrasp, ela é bem decoreba mesmo. Então, eu quero que você lembre dessas palavras-chave aqui, ó. Falou em portfólio, eu quero que você lembre que o portfólio tem esse papel estratégico. Você vai agrupar seus programas e projetos para alcançar os objetivos estratégicos, tendo uma orientação ali para toda a organização, tá bom? O programa, ele já é o quê? É uma coordenação de projetos para você ter algum benefício. Aí você vai lembrar da história da compra conjunta, né, para você ter um ganho de escala, tá bom? Então, o programa é o quê? Você coordenar projetos de maneira conjunta para ter algum benefício. Portfólio já lembra em associação a alcançar objetivos estratégicos. Show de bola? Outro ponto importante é que o Sebrasp recentemente cobrou é sobre características de um portfólio bem-sucedido. Né? Isso consta lá especificamente na obra do professor Djalma de Oliveira, de gestão de projetos, e foi cobrado pelo Sebrasp. Né? Esse é o grande desafio, gente, de administração. Você nunca vai conseguir esgotar completamente o assunto. Por quê? Poxa, Marcelo, você já disse que tem que ler o PMBOK 5, 6, 7 edição, né? Tem várias edições do PMBOK. Se eu ler ponto a ponto os PMBOKs, eu estou completamente preparado aí para as questões do Sebrasp? Não necessariamente, porque eventualmente o Sebrasp recorre a doutrinadores também. E aí ele tem recorrido à obra do professor Djalma de Oliveira para cobrar esse aspecto aqui. Poxa, quais são as características de um bom portfólio? Imagine que você é o gestor de uma empresa, está montando o portfólio de projetos, os programas, as operações da sua organização. O que você tem que cuidar nesse portfólio? Primeiro ponto, ele tem que ter uma vinculação ao planejamento estratégico. Isso é muito óbvio, né? O objetivo do portfólio é o quê? Favorecer o alcance dos objetivos estratégicos. Então, na hora de você formular seu portfólio, você tem que pensar em criar programas e projetos que estejam em consonância com os objetivos estratégicos. Então, isso é bastante intuitivo, né? Você tem que ter um balanceamento de projetos de curto, médio e longo prazo. Então, não dá para você ter um olhar só
no longo prazo. Por quê? Projetos de longo prazo, em geral, vão ter uma maturação mais demorada, né? Então, o que isso significa? Que eles vão exigir caixa, né? Você colocar dinheiro. E aí, por ter uma maturação mais demorada, a empresa pode ficar sem dinheiro, pode ficar sem caixa. Então, quando você estiver compondo seu portfólio, você tem que mesclar projetos de curto, médio e longo prazo para que você tenha sempre aí a conclusão de algum projeto, para que esse projeto já gere algum caixa para ser utilizado esse caixa no projeto seguinte, no projeto de médio prazo, até chegar à execução, as entregas dos projetos de longo prazo. Então tem que ter esse balanceamento, né? Perspectiva de tempo de execução considerando cada programa, projeto, atividade. Então você tem que ter uma programação adequada, né? Baixa porcentagem de ociosidade de recursos humanos. Então, basicamente, quando você está montando seu portfólio, você tem que considerar, as pessoas não podem estar paradas, né? Você não pode ter uma grande quantidade de empregados sem estarem ocupados, sem estarem designados para projetos, para as atividades. Por quê, Marcelo? Ora, é muito simples, né? A sua empresa, ela precisa gerar dinheiro, né? Uma empresa precisa disso. Se as pessoas estão sem trabalhar, não vai haver produção, não vai ter dinheiro. Então, é natural que você deve evitar ociosidade, seja de pessoas, seja de equipamentos e instalações. Então, você não tem que ter recurso parado, basicamente. Você tem que ter essa adequação entre áreas de atuação e especialidades. Também isso é muito natural, né? Se você tem aí um projeto que exige um conhecimento muito específico de TI, por exemplo, é interessante que você tenha especialistas nessa área de TI para executar esse projeto, ou de certa forma prestarem consultoria, pelo menos, aos executores do projeto. Então você tem que botar as pessoas certas no projeto. É essa a ideia aqui. Tem que ter uma credibilidade, você tem que preservar a credibilidade da empresa. Os projetos, né, o portfólio deve permitir a ampliação do campo de atuação atual do projeto considerado. Então tem que estar sempre pensando no futuro da organização, né? Equilíbrio entre os objetivos desejados e o que os usuários pretendem alcançar e julgam mais válidos, né? Então você tem que sempre fazer esse balanceamento entre o que a empresa precisa e o que os usuários, os destinatários das entregas do projeto, que são os usuários, né, precisam. Nem sempre a empresa ela vai pautar seus produtos aí pela aquilo que os clientes mesmo querem. Por quê? Porque muitas vezes, se eu te perguntasse, você quer pagar pelo meu curso ou você quer gratuito? Você naturalmente ia dizer, Marcelo, se puder ser de graça, melhor ainda, né? Só que a empresa, claro, e eu também, a gente tem que pensar na viabilidade econômica de tudo, né? Então, a gente tem que sempre fazer essa ponderação, esse balanceamento entre o que os usuários querem dos projetos, né, e o que é possível fazer, tá bom? Então, dito isso, né, vamos lá, vamos fazer algumas questões. O programa é a unidade ou parte identificada e administrada dentro de um projeto. Gente, não, né? Aqui ele mudou a relação de programa e projeto. O que é um programa? Um programa é um conjunto de projetos que é coordenado de maneira única para obter algum benefício, né? Aqui ele dá a entender que programa é uma parte do projeto. Então isso aqui está errado. Próxima questão. As carteiras de projeto bem-sucedida caracterizam-se por baixa porcentagem de ociosidade de recursos humanos alocados nos projetos e pela adequação entre as áreas de atuação e as especialidades dos técnicos existentes. São essas características que foram listadas lá na obra do professor Djalma de Oliveira e que são até intuitivas, né? Se você quer ter uma carteira de projetos, um portfólio bem sucedido, você não pode deixar pessoas e equipamentos parados e tem que ter essa adequação entre as áreas de atuação e os especialistas, né? Então, gabarito correto. Gente, quando a gente estuda gestão de projetos, tem uma sopa de letrinhas, né? Um conjunto de siglas que causam muita confusão. Muitas vezes até um candidato já preparado, estudioso, né, sente uma certa dificuldade. Então, vale a gente pontuar 4 siglas que estão permeando o estudo de gestão de projetos que eu não quero que você confunda, né? Quais sejam? PMI. O que é o PMI? O PMI é o Instituto Internacional de Gestão de Projetos. Então, é um instituto que
congrega os principais autores, especialistas em gestão de projetos para discutir boas práticas, né? Trocar figurinha. Basicamente esse é o papel do PMI, trocar figurinhas, tá bom? A principal publicação do PMI, desse instituto internacional, é justamente o PMBOK. O que é o PMBOK? É o guia, é o livro, é o corpo de conhecimentos, né, que apresenta um conjunto de princípios, de processos, de boas práticas, de ferramentas para auxiliar os gestores de projetos, os interessados em estudar gestão de projetos, sobre boas práticas de gestão de projetos, tá bom? Então, o Instituto, o PMI, publica o PMBOK, que é o livro, o corpo de conhecimentos, beleza? Outra sigla, o PMP. Essa sigla ela pode se referir ao profissional certificado em gestão de projetos. Então, existe uma certificação internacional, que é essa do PMP, para todos aqueles que desejam aí, demonstrar que dominam gestão de projetos, né? É uma certificação internacional e aí tem alguns critérios de elegibilidade. Você tem que ter, comprovar a experiência prática em gestão de projetos, você tem que ter alguns requisitos, né? Fazer uma prova, inclusive, e aí quando você atende esses requisitos, pois bem, você se torna um profissional certificado. Isso aí vai para o seu currículo, né? Muitas empresas contratam apenas profissionais certificados, então é uma certificação profissional, basicamente, tá bom? Então, PMP pode se referir ao profissional certificado ou pode se referir a processo de certificação, tá bom? E aí o PMO é o que? É o escritório de projetos. O que é o escritório de projetos? O escritório de projetos basicamente é uma estrutura organizacional, como se fosse um departamento que tem o papel, e aí esse papel pode mudar um pouquinho a depender das características da organização, mas basicamente o escritório de projetos é um departamento especializado em gestão de projetos, que aí muitas vezes vai fornecer diretrizes, boas práticas, modelos de gestão de projetos para apoiar a execução de projetos pelos outros departamentos. Ou, muitas vezes, o próprio escritório de projetos é que vai ser responsável por coordenar os gerentes de projetos, designar os gerentes de projetos. Enfim, gente, é um departamento especializado em gestão de projetos, tá bom? É escritório de projetos ou PMO, tá bom? Dito isso, esclarecemos essas siglas, vamos avançar mais um pouquinho, né? Falando sobre as restrições presentes na gestão de projetos. A gente já até antecipou essa conversa, mas agora a gente vai olhar na doutrina, né? Como é que o PMBOK conceitua as restrições. Vem aqui comigo, ó. As restrições são circunstâncias que afetam as entregas de um projeto. As restrições podem assumir a forma de datas de entrega fixa, conformidade com códigos regulatórios, orçamentos pré-determinados, políticas de qualidade, considerações sobre o tripé da sustentabilidade, dentre outros. Então, o que são restrições? São circunstâncias que afetam as entregas de um projeto. E aí tem vários, né? Classicamente, até o PMBOK da terceira, acho que é quarta edição, até a quarta edição, o PMBOK basicamente listava esse tripé aqui, de tempo, escopo e custo. Então, ele colocava que as principais restrições de um projeto era tempo, escopo e custo. E você estava sempre pensando nisso. A partir da quinta edição foi se ampliando as restrições de um projeto, porque várias circunstâncias, né, são capazes de afetar a entrega de um projeto, inclusive recursos, riscos, critérios de governança, né, organizacional, ou seja, você às vezes vai ter um regulamento, né? A edição de uma nova lei pode afetar a execução de um projeto, enfim, vários elementos aí. E aí é papel do gerente de projetos identificar essas circunstâncias, né, avaliar o impacto que essas circunstâncias podem ter nas entregas e aí, nesse trabalho de análise de riscos, antecipar um pouquinho essas circunstâncias e também estabelecer medidas de tratamento desses riscos, tá bom? Então é por isso que a gente estuda, Marcelo, por que a gente estuda restrições de projeto? Para saber lidar com essas restrições. Vamos ver como isso é cobrado em provas, gente? Ó, a gente já essa aqui a gente já fez, né? Carteiras bem-sucedidas, caracterizadas por baixa porcentagem de ociosidade e adequação entre áreas de atuação e especialidade. Isso aqui está correto, né? Então, vamos em frente, já. Essa questão a gente já tinha feito, vamos agora falar um pouquinho. Falamos sobre restrições, vamos falar agora sobre stakeholders, né? Partes interessadas em um projeto. Gente, como a gente falou, dentro de uma organização tem
várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Nós temos portfólio, programas, projetos e operações, né? Então tem várias pessoas que são afetadas pelo projeto. Esse conjunto de pessoas que tem uma relação com o projeto, a gente chama de stakeholders ou partes interessadas. E aí, o que você tem que saber para a sua prova? Pois bem, você tem que saber quais são as características das partes interessadas. Quando eu falo em gerente funcional, quem é o gerente funcional? Quando eu falo em gerente de projeto, quem é o gerente de projeto? Quando eu falo em usuário, quem é o usuário? Quem é o patrocinador? Então você tem que saber as definições dessas partes interessadas e elas constam lá no PMBOK, né? Quem é o gerente de projetos? O gerente de projetos é a pessoa alocada pela organização para liderar a equipe e que é responsável por alcançar os objetivos do projeto. Esse profissional executa funções de comunicação entre o patrocinador, os membros da equipe e outras partes interessadas. Então, o gerente de projetos é o líder do projeto, né? Temos também os gerentes funcionais, né, que são pessoas que desempenham uma função gerencial dentro de áreas administrativas. Então, são pessoas que ocupam cargos aí nas áreas funcionais da organização. Pode ser um gerente de recursos humanos, por exemplo, um gerente de auditoria interna, né, pode ser o gerente de produção. Então, são pessoas que ocupam cargos. E por que a gente fala dos gerentes funcionais dentro da gestão de projetos? Porque muitas vezes, gente, a depender da estrutura organizacional, empregados que estão sob a subordinação de gerentes funcionais são cedidos aí temporariamente para participar de um projeto. E aí, claro, isso afeta os gerentes funcionais. Pô, o cara está pegando um empregado aqui do meu setor, então o gerente funcional ele é impactado pelo projeto, né? Dessa forma, e muitas vezes tem uma disputazinha entre gerente funcional e gerente de projeto. Então a gente tem que entender esse relacionamento. Ou ainda, né, o gerente funcional é um dos usuários, pode acontecer, né? Imagine o gerente de RH. Ele vai ser um dos usuários de um projeto que envolva o desenvolvimento de um sistema de recursos humanos, né? Então vai ser quem vai utilizar, né, o resultado do projeto, o novo sistema de recursos humanos. Então ele vai ser afetado, logo ele também é uma parte interessada. Então é por isso que a gente fala aqui sobre o gerente funcional. Beleza? Clientes. Quem são os clientes? São as pessoas que aprovarão o produto, o serviço ou resultado do projeto, que podem ser ou não os usuários também. Os usuários são as pessoas que vão utilizar o resultado do projeto. Os clientes são quem aprova. Um exemplo prático, né? Imagine que está sendo desenvolvido um novo sistema de folha de pagamento, né, para a empresa. Pois bem, é um projeto, né, desenvolvimento de um novo sistema. Show de bola. Quem vai aprovar se o sistema está bom ou não, se ele atende ou não os requisitos? Pode ser o gerente lá do setor de recursos humanos. Só que o gerente, ele pode aprovar, mas quem vai utilizar, muitas vezes, vai ser a equipe ali, o setor de recursos humanos. Então, pode ter uma separação entre clientes e usuários, né? Um exemplo um pouco mais prático, lá na controladoria, né? A controladoria, ela contrata uma empresa terceirizada, especializada em desenvolvimento de software, uma fábrica de software, né? Quem faz a aprovação do que é desenvolvido pela fábrica é o setor de inteligência da controladoria, né? Então, são servidores que estão acompanhando ali o desenvolvimento do software, mas não é esse setor que normalmente utiliza os sistemas desenvolvidos. Então, por exemplo, está sendo desenvolvido o sistema de auditoria interna. Perfeito, mas não vai ser o setor que faz a aprovação, que é o setor de inteligência, que vai utilizar o sistema de auditoria. Percebe? Então, que nem sempre o cliente vai ser o usuário. Então, você tem que entender, cliente é quem aprova as entregas do projeto, usuário é quem usa. Beleza? Vendedor são empresas externas que fornecem insumos para a execução do projeto. Isso é bem tranquilo, né? Vendedor é quem vende para o projeto, beleza? Parceiros de negócio são organizações externas que possuem uma relação especial com a empresa, né? Então, muitas vezes, as organizações se unem para fazer um projeto em conjunto. Aí seria um exemplo de parceiro de negócio, uma organização externa que tem um relacionamento especial mais próximo com
a organização, beleza? Grupos organizacionais são partes internas interessadas pelas atividades do projeto, então são afetadas aí pelo projeto. Não confunda parceiro de negócio com grupos organizacionais. Grupo organizacional é uma parte interna, parceiro de negócios é organização externa. E o patrocinador é a pessoa que fornece recursos e suporte para o projeto e autoriza formalmente o projeto. Beleza? Então, principalmente aqui para o Sebrae, você tem que conhecer a figura. Isso aqui é uma caveira, né? Teve uma aluna que me perguntou se era um porquinho. Não é um porquinho, é uma caveira para chamar sua atenção para o fato que o Sebrasp gosta de cobrar, claro, né, a figura do gerente de projetos. Então lembre que o gerente de projeto é o líder do projeto, tá bom? E ele deve possuir algumas habilidades. Um bom gerente de projeto, ele tem que ter o seguinte triângulo de talentos. Ele tem que entender de projetos, então ele tem que conhecer as práticas descritas aí pelo PMBOK, idealmente até ser certificado, né, como profissional do PMI, então demonstrando que realmente entende muito de gestão de projetos. Só que conhecer sobre gestão de projetos não é suficiente, ele tem que ter um domínio também sobre o negócio da empresa, né? Então ele tem que ter uma expertise em negócio, em gestão estratégica, para ele se assegurar que aquele projeto tem realmente alinhamento com os objetivos estratégicos da organização, para ele se assegurar que as entregas do projeto vão atender as necessidades de negócio, né? Então, inclusive, a 7ª edição do PMBOK, ela reforça muito a importância dos projetos gerarem valor, né? Então essa expressão valor, essa palavrinha valor é muito reforçada na 7ª edição, né? O projeto ele não é um fim em si mesmo, ele tem que gerar valor, e para que ele gere valor, que ele faça entregas realmente úteis, relevantes, o gerente de projetos tem que ter essa visão de negócios, tá bom? E claro, ele tem que ser um líder, ele deve ser capaz de liderar, né, influenciar pessoas. O que é liderança? Incapacidade de influenciar pessoas, seja para conduzir as pessoas que trabalham ali diretamente no projeto, né, aquelas pessoas que estão sob a subordinação do gerente, seja também para influenciar as partes interessadas, stakeholders, né, sobre a importância do projeto, sobre as entregas que vão ser feitas, né, para ter convencimento, para ter adesão das outras partes. Perfeito? Vamos ver como isso é cobrado em provas? Olha essa questão aqui, ó. Com relação ao gerenciamento de projetos, segundo o PMBOK, 6ª edição, julgue o item que se segue. 2022 já tinha publicação da 7ª edição. E o Sebrasp estava cobrando 6ª. E isso acontece, tá, gente? Você tem que saber aí 5ª, 6ª e 7ª edição. Segundo o PMBOK, além da capacidade de liderança e domínio de técnicas de gerenciamento de projetos, são esperadas do gerente de projetos habilidades na gestão estratégica de negócios. Perfeito, né? Isso que compõe o triângulo, né? Você tem que ter noção de negócios, liderança e gestão de projetos. Então isso aqui está correto, tá bom? Falamos aí sobre as partes interessadas, né? Vamos avançar mais um pouquinho falando sobre os escritórios de projetos. Eu já te falei, né? É aquele departamento especializado em gestão de projetos. Então agora a gente vai ver como é que o PMBOK, né, conceitua esse departamento, Um escritório de gerenciamento de projetos é uma estrutura organizacional que padroniza os processos de governança relacionados a projetos e facilita o compartilhamento de recursos, metodologias, ferramentas e técnicas, né? Então, gente, basicamente, papel do escritório de gerenciamento de projetos é padronizar. Poxa, são os artefatos que devem ser gerados aí em um projeto? Quais são as características do termo de abertura? Quem é que tem que fazer? Quem é que tem que autorizar? Né? Quais são os documentos, né, a serem utilizados? Então, tudo isso é definido, padronizado, idealmente, por essa estrutura que a gente chama de escritório de projetos. E, claro, ele vai ser um grande repositório de conhecimento. Toda vez que algum gerente de projeto tiver dúvidas, ele vai recorrer ao escritório de projetos para obter informações adicionais. Tá bom? Então esse é o conceito de escritório de projetos. A depender das funções realizadas, nós podemos ter 3 tipos de escritório de projetos. É isso que eu vou te mostrar aqui, A gente pode ter um escritório mais de suporte. Qual é o papel de um escritório de projetos que assume esse papel de suporte? Ele é mais consultivo, ele fornece modelos, práticas e treinamento.
atua como repositório de projetos, mas ele não se envolve muito na execução dos projetos, então ele tem um nível de controle baixo, né? Então ele realmente presta consultoria, né? Diferente já de um escritório de projetos já no formato de controle, porque além de prestar suporte, ele vai ver a conformidade. Então, como assim, Marcelo, conformidade? Olha, gente, ele vai pegar muitas vezes uma amostra dos projetos conduzidos aí pela organização e verificar se aquelas unidades que executaram os projetos estão seguindo os padrões, as normas, os regulamentos definidos por ele. Tá bom? Então, quando a gente fala aí em escritório de controle, é porque já existe um processo de avaliação de conformidade. Está se verificando se os projetos estão seguindo os modelos, se estão seguindo as boas práticas definidas pelo escritório. Tá bom? E aí, temos ainda um escritório de projetos mais diretivo. O que acontece no diretivo? Aí não, aí o controle já é total, né? É quando o escritório de projeto ele assume o controle direto, ele mesmo gerencia alguns projetos. Muitas vezes, quando ele não gerencia o projeto ponta a ponta, ele que é responsável pela designação do gerente de projetos. Então, é quando o escritório de projetos ele tem um papel maior mesmo, tá bom? Vamos lá, vamos ver como isso foi cobrado em provas. Olha essa questãozinha aqui. O escritório de gerenciamento de projetos do tipo diretivo exerce funções de apoio aos projetos da empresa, sem, no entanto, se envolver diretamente com o gerenciamento dos projetos. Está errado, né? O diretivo é o que se envolve diretamente, né? Quem presta só apoio é só o suporte, né? O escritório de projeto de suporte é aquele que presta só apoio. Se já foi para controle, é porque, além do apoio, tem a conformidade. E o diretivo é aquele que entra com tudo, né? Beleza? Vamos lá, vamos em frente. Falamos sobre o que é um escritório de projetos, falamos sobre os tipos que existem, né? Suporte, controle e diretivo. E agora a gente vai falar sobre as principais capacidades. O que um escritório de projetos aí deve ter à luz já da 7ª edição, né? Esse é um tema já mais contemporâneo, né? Trazido aí na 7ª edição. Pois bem, quais são as principais capacidades? Ele deve promover a entrega e as capacidades orientadas a resultados, ou seja, ele deve se preocupar em que os funcionários, contratados e parceiros dentro e fora do escritório atendam, desenvolvam, apliquem e valorizem uma variedade de habilidades e competências em gerenciamento de projetos. Gente, basicamente, o que ele está dizendo aqui é que o escritório de projetos ele tem que ter esse papel de difundir o conhecimento sobre gestão de projetos. Então, uma capacidade, um bom escritório de projetos é fazer essa difusão do conhecimento sobre gestão de projetos. Todo mundo tem que entender um pouquinho, tá bom? Outra capacidade, manter a perspectiva da visão geral, né? Permanecer fiel às metas de um projeto continua sendo o elemento chave para o sucesso. O desvio do escopo e novas prioridades não alinhadas às metas estratégicas ou de negócio podem permitir que o projeto saia do curso, né? Gente, isso é muito importante, né? Você ter a visão do todo e você evitar o que a gente chama de scope creep, né? O que é o bendito scope creep? Gente, deixa eu contar o que acontece muitas vezes lá onde eu trabalho, né? Eu trabalho na Controladoria do Estado e nós realizamos auditorias, né? E a auditoria é um exemplo de projeto, é um esforço temporário em que você vai avaliar algum ponto específico e vai gerar um resultado único, que é o relatório de auditoria sobre um aspecto em particular, né? E aí, qual é um grande cuidado que o auditor deve ter em uma auditoria e em todo projeto de modo geral? É extrapolar o escopo. Ele não deve extrapolar o escopo, ele deve se manter fiel ao escopo. Por quê? Porque se você amplia um pouquinho mais o seu escopo, o que acontece? Lembra lá das restrições? Se você mexeu numa restrição, se você mexeu no escopo, né, você vai ter prejuízo ou para a qualidade ou para o prazo. Ou seja, o seu relatório não vai ficar superficial se você ampliar demais, né, ou você vai demorar muito mais do que estava previsto. E Marcelo, tem um problema nisso? Sim, porque se você
perde a visão do todo, o fato de você demorar mais numa auditoria te deixa incapaz de fazer outras auditorias em outros objetos igualmente importantes. Então, isso falando parece muito simples, mas na prática, gente, é difícil, porque numa auditoria muitas vezes você foi para avaliar um ponto, né? Só que você viu indícios de uma coisa inadequada, de uma inconformidade em outro ponto, né? E aí a tendência às vezes de um auditor mais inexperiente é tentar abarcar esse outro ponto e aí tentar ir buscar, e aí vira um trabalho sem fim, né? Então, o escritório de projetos, né, ele tem esse papel de dizer, galera, mantenham o foco, mantenham o escopo. Até porque o escopo dos projetos são definidos de maneira técnica, né, seguindo critérios aí, gerais, né? Eles têm uma lógica, porque eles foram criados, né? E aí quando a pessoa vai executar o projeto, ela não tem essa visão do todo. E aí essa visão do todo, ela é posta pelo escritório de projetos, que vai dizer, siga o escopo, tá bom? Essa é a ideia aqui, perfeito? Então, outra capacidade é aprimoramento contínuo, transferência de conhecimento e gerenciamento de mudança, né? Os escritórios de projetos robustos compartilham regularmente os resultados do projeto com toda a organização para transferir o valioso conhecimento obtido em cada projeto. De novo, né, reforçando esse aspecto de o escritório de projetos ser um repositório de conhecimento e ser um facilitador do compartilhamento desse conhecimento também. Beleza? Vamos fazer aqui mais uma questãozinha. Aprimoramento contínuo, transferência de conhecimento e gerenciamento de mudanças é uma das principais capacidades de um escritório de gerenciamento de projetos, conforme o Guia em Apreço. Qual Guia em Apreço? PMBOK da 7ª edição. Está correto, né? São capacidades de um bom escritório de projetos. E aí, também conectado com as capacidades, nós temos as tendências, né? O que um escritório de projetos, à luz da 7ª edição, né, deve enfatizar, deve estar atento. Ele deve focar nas iniciativas essenciais, partindo da ideia, né, que você não consegue abraçar todos os projetos de uma organização. O escritório de projetos, ele deve enfatizar aqueles projetos que são mais críticos, aqueles que tendem a gerar um impacto maior nos objetivos organizacionais. Então, essa é uma tendência, né? Foco nas iniciativas essenciais. Instituição de processos inteligentes e simples, né? Então, um bom escritório de projetos, ele vai ser capaz de dimensionar processos, procedimentos, atividades que são compatíveis com o momento, com o nível de maturidade da organização. Não faz sentido você, numa pequena empresa, estabelecer processos muito longos, artefatos a serem observados aí na execução de um projeto complicados, né? Você tem que fazer um caminho gradual. Então, você tem que dimensionar os processos de gestão de projeto de acordo com o contexto da organização, né? Que é o que o PMBOK da 7ª edição chama de tailoring. O que é o tailoring? Bendito tailoring. É você adaptar as práticas ao contexto. Simplesmente isso. Então, isso está em consonância com a tendência do escritório de projetos. Outra, promover talentos e capacidades. De novo, né? O escritório de gestão de projetos, ele deve cultivar habilidades técnicas, estratégicas, de liderança das equipes de projetos de toda a organização, né? Incentivar e possibilitar uma cultura de mudança, né? Nós vimos que os projetos muitas vezes eles são responsáveis por promover as mudanças. E aí, nesse papel de ser um grande detentor do conhecimento sobre gestão de projetos, é claro que o escritório de projetos ele deve fomentar a criação de uma cultura organizacional mais adaptativa, mais propensa a mudanças também, para que essa cultura se adeque melhor a uma cultura de projetos. Perfeito? Vamos ver então uma questãozinha sobre esse tema. É uma tendência atual que os escritórios de projeto desempenhem cada vez menos o papel de articuladores junto a líderes, unidades de negócio e proprietários de produtos e passem a focar cada vez mais no desenvolvimento, entrega de valor e excelência em projetos junto a equipes especializadas. Gente, é o oposto disso, né? A gente viu que os escritórios de projetos, eles não cada vez menos, eles têm cada vez mais esse papel de articulador junto às líderes, né? O fato de os escritórios de projetos terem aquela visão estratégica, focar em iniciativas essenciais, iniciativas
críticas para a organização, né? De fato, esse enunciado ele copiou e colou aqui esse trecho aqui do PMBOK, ó. Na atualidade, os escritórios de projetos devem ser vigilantes do projeto e deixam de ser vigilantes do projeto, ou seja, de ter essa postura muito de conformidade, né? E passam a orquestrar conversas entre líderes seniores, chefes de unidades de negócios, proprietários de produtos e equipes de projetos. Essas conversas fornecem insights preciosos sobre o desenvolvimento do projeto e as ameaças e oportunidades com o poder de afetar as iniciativas estratégicas importantes, né? Então, basicamente, o que o Sebrasp fez foi pegar um trechozinho do PMBOK e adaptar em consonância com o que a gente estava explicando. Então, aqui dizer que cada vez menos está errado, é cada vez mais promover essas conversas, portanto, gabarito errado. Gente, vimos muita coisa nesse primeiro momento da aula, né? Mas eu não quero que você vá para frente sem ter dominado a essência da aula até aqui. Tá bom? Então pausa um pouquinho o vídeo e vê se você consegue descrever o conceito de projeto, diferenciar projeto de processo, descrever o conceito de programa e portfólio, né? E indicar as principais restrições presentes no projeto. A gente ainda poderia cobrar aqui, ó, descrever o escritório de projetos. O que é o escritório de projetos? E seus tipos, né? Nós vimos. Então, lembrar disso aí, porque tem sido cobrado sim pelo Sebrasp, tá bom? Então, bebe uma água, respira um pouco, e aí no próximo bloco a gente continua falando sobre gestão de projetos. Estou te esperando.